Uma vez, graça e paz, boa noite a todos. Vamos estar trazendo aqui a palavra que Deus colocou no coração para esses dias. João capítulo 22 conta um momento bem especial do ministério de Jesus. Um momento de muita revelação. João 20, na verdade, eu falo 22, é 20. João 20, não sei... O pessoal do louvor, não sei se eles cantam João 20, vão cantar João 20 no final. Se puder cantar, é canção poderosa. O texto diz assim: no primeiro dia, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas estava dobrado, enrolado em um lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Esse texto retrata esse momento em que Maria Madalena chega ao túmulo de Jesus no terceiro dia, no domingo pela manhã, e chegando ali não encontra o corpo de Jesus. Encontrou a pedra que estava fechando a entrada do sepulcro removida, e apenas os lençóis. E depois, quando Pedro e João chegam e olham, também encontraram o lenço que estava sobre o rosto de Jesus. E Jesus não estava ali. É impressionante como, às vezes, alguns pastores falam assim: a gente prega, ensina a igreja as coisas e vai falando como são, como deve ser, o que o céu revela, como é que a pessoa pode se comportar, que decisões ela pode tomar na vida, como ela deve agir na família, no trabalho, na vizinhança, na cidade onde ela mora, com os amigos. E a gente vai ensinando, e de repente, quando a gente vai ouvir, né, quando a gente sabe dos relatos das vidas das pessoas, alguém vem e conta que alguém fez uma coisa completamente o contrário e tal. Um dia eu terminei um gabinete muito pesado, porque eu tinha atendido uma pessoa e dado algumas orientações para ela, para evitar um problema maior. Ela já tinha um problema sério. Para evitar um problema maior, eu disse o que ela deveria parar de fazer e o que ela deveria começar a fazer. Até fiz essa pessoa anotar. Ela fez exatamente o contrário. Tudo o que eu falei que era para não fazer, ela começou a fazer, e o que eu falei para não fazer, ela fez. O que era para fazer, não fazia, e o que não era para fazer, ela fez. Aí veio a pessoa relatar e tal, atendi um familiar, estava muito abalado,
E aí, quando a pessoa saiu do gabinete, eu falei: Senhor, como é que a gente pode fazer, Senhor? A gente está ensinando as coisas para as pessoas, está falando a tua verdade, ensinando a palavra, e elas não mudam, Senhor. O que eu posso fazer para que, de alguma maneira, a pessoa me escute e põe em prática? Aí é como se Deus falasse assim para mim: o dia que você descobrir, você me ensina. Porque eu estou fazendo a mesma coisa com a humanidade a vida inteira. E a humanidade parece que não me ouve. Jesus passou 3 anos dizendo que ele morreria e ressuscitaria. Gente, Jesus, que era Jesus, porque o que Deus falou comigo nesse dia? Ele falou bem assim: eu fiz um gabinete com um sujeito chamado Caim. Disse para ele tudo que ele tinha que fazer e o que ele não deveria fazer. E eram poucas coisas. Ele saiu do gabinete e fez exatamente o contrário do que eu tinha dito para ele fazer. Aí alguém fala assim: eu fui lá na igreja, falei com o pastor, não adiantou nada. Realmente não adianta, porque o pastor só entrega a palavra, o pastor só entrega o recado, só entrega a receita. É o mesmo que no médico falar assim: eu fui no médico lá e não adiantou nada. Você tomou os remédios? Não, mas eu estou com a receita aí. Então realmente a culpa deve ser do médico mesmo, que escreveu uma receita de graça, já que não vai usar, né? Para que escreveu a receita? Jesus passou 3 anos e meio falando para os discípulos que ele morreria e ressuscitaria. Aí você fala assim: pastor, se fosse eu, uma pessoa normal faria o quê? Vendo tudo que Jesus fez durante o ministério dele, ressuscitou 3 mortos, pelo menos, dos que foram relatados na Bíblia, curou enfermos, multiplicou pão e peixe, transformou água em vinho, tudo que você imaginar, ele realizou. E aí ele fala: eu vou ressuscitar no 3º dia. Era para estar como? À frente do sepulcro, no 3º dia, lotada. Ele foi bem explícito. Ele falou assim: assim como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, o filho do homem vai passar 3 dias no centro da terra e vai voltar. Era para estar mais cheio que Maracanã em dia de Fla-Flu. Vasco, a torcida aí é no São Januário, igual São Januário, lotado, sobrando ali gente. Parece que o Vasco está até ganhando aí, não sei, deve estar ganhando nessa hora, uma hora dessa está ganhando. Quando eu falo do Vasco, o Vasco ganha. É bom, então quem é vascaíno fica feliz aí, viu? Já ganhou hoje. Era para todo mundo estar na porta do sepulcro, não estavam lá. Sabe por que ninguém viu a pedra ser removida? Sabe por que ninguém viu Jesus ressuscitar? Porque eles não foram para lá, não foram lá. Se tivesse ido, teria visto. Ele anunciou, ele disse que ressuscitaria. E às vezes a gente que prega a palavra fala assim: o povo não está ouvindo. Pastor, eles não ouviram Jesus. Não ouviram nem Jesus. Isso acontece, eles vão lá no sepulcro, Jesus não está lá. E quando eles veem o sepulcro vazio, o texto fala que eles voltam para casa. Uai, como assim volta para casa? Jesus ressuscitou, o Filho de Deus ressuscitou, eles sabiam que era o Filho de Deus. E dali eles foram pescar. Gente, que coisa mais... A gente fala assim: como é que pode? O ser humano tem essa dificuldade. Às vezes, só na hora da luta mesmo, da batalha grande, a pessoa procura Jesus. Quando precisa do milagre, quando precisa de algo, nós não precisamos viver assim. A gente tem que entender que há um processo que nos leva a viver a vontade de Deus para nós. E esse processo tem tudo a ver com uma entrega. Paulo descobriu logo isso. Ele falou bem assim: que morra eu para que Cristo viva em mim. Importa que ele cresça ou diminua. Ele entendeu claramente o que era viver para o Senhor. É que a gente é meio soberbo, né? Eu vou ali falar com Deus como se eu fosse falar com a árvore. Não vou nem falar com um animal, é com a árvore. E ela vai me ouvir. Deus é o Senhor de todo o universo. Naquele filme Paulo, tem um momento que ele está conversando com um soldado que vigia ele. Ele fala assim: você já pescou alguma vez? Andou de barco? Aí o soldado: já pesquei, já andei de barco. E alguma vez você abaixou no barco e pegou água com as 2 mãos assim para segurar a água? Aí ele falou: já fez isso. Pois é, a vida de um homem, de um ser humano, é como essa água que a gente pega pela mão e ela se esvai até acabar. E o reino para o qual eu trabalho é todo o resto do oceano. Olha o tamanho de Deus. A gente não consegue dimensionar nem todos os nossos neurônios juntos, nem com as 12 inteligências juntas,
Mesmo que sejamos gênios nas 12 inteligências, nós não conseguimos dimensionar o tamanho de Deus. E esse Deus tão imenso se preocupa com cada um de nós, especificamente. Aí alguém vai falar assim para mim: e Deus lembrou de mim algum dia, pastor? Lembro. De manhã eu falei aqui, Deus lembra da gente a cada segundo e faz questão de mostrar para a gente que Ele lembra da gente. Ele faz o nosso pulso bater. Agora, Ele é assim: gentil, cavalheiro, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. O coração, a decisão para Deus, a decisão do coração, a decisão como é do coração, a porta para o coração só tem chave pelo lado de dentro. Se você abre, Jesus entra. Se você não abre, Ele não entra. Só que quando Jesus entra no nosso coração, a gente passa a ter uma falsa impressão. Qual é a falsa impressão? Agora eu sou vencedor. Onde eu botar a minha mão vai prosperar e vai ser bênção. Não que não seja. Não que não seja. A Bíblia mostra claramente que quando o Senhor Jesus vem morar na casa de alguém, tudo ali se transforma. Tudo se transforma. Só que, quando nós somos transformados pela presença de Cristo, nós passamos a servi-lo para transformar tudo que está ao nosso redor. E para transformar o que está ao nosso redor, sempre tem um preço. Quando o profeta Ezequiel, né, foi levado diante do vale de ossos secos, Deus falou com ele assim: podem esses ossos reviver? A resposta humana, natural, seria qual? Claro que não, aqui está uma podridão, acabou tudo, não tem mais jeito. Aí Deus levou o profeta lá para constatar que os ossos não podiam reviver? Não. Ele levou o profeta lá para mostrar para o profeta que mesmo que não tenha mais jeito, mesmo que já esteja fedendo, mesmo que já esteja sem condição de restaurar qualquer coisa, uma palavra profética pode trazer de novo a vida. Deus pergunta para o profeta: pode viver? O profeta é esperto. Ele fala assim: Senhor, essa é a resposta de mulher normalmente, né? Tu sabes. Mulher que responde assim: tu sabes. Aí Deus falou para o profeta: Deus não disse que podia reviver. Ele falou: profetiza sobre os ossos então. Se eu sou vida, eu te trouxe aqui, é porque eu quero ver vida. Então profetiza. E ele começou a profetizar, e a vida veio. Então a gente pensa que vai ser assim sempre, mas na verdade a Bíblia mostra que existem ciclos, e aqui nós temos um ciclo tremendo e poderoso. O tema dessa mensagem é o terceiro dia. O que é o terceiro dia? Aqui o congresso começou na sexta, então hoje é o terceiro dia, graças a Deus. O terceiro dia é bom, o terceiro dia tem feijoada, né? Tem ressurreição. O terceiro dia é o dia da ressurreição. O terceiro dia é o dia que a bênção chega. O terceiro dia é o dia que a justiça acontece. O terceiro dia é o dia que a mão de Deus vem e traz a perfeita justiça do alto, a bênção que estava sendo esperada, o milagre que estava sendo esperado, aquilo que ninguém mais contava, no terceiro dia vem. Eu não conheço um crente na face da terra que não queira viver o terceiro dia. Todos querem o terceiro dia, que é o dia da ressurreição. Todos nós queremos. Mas o terceiro dia é o terceiro. Se ele é o terceiro, e o dia da bênção é o terceiro, para chegar nesse terceiro, eu tenho que passar pelo primeiro, tenho que passar pelo segundo. Na crucificação de Cristo, nós temos um resumo do que é a fé cristã. Quem decide entregar a vida para o Senhor, a primeira coisa que faz é morrer para si mesmo. Porque se continuar vivo, não consegue servir a Deus. E a gente fala, Jesus fala assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E cada dia tome sua cruz e siga-me. Olha que convite perfeito. Os jovens hoje da geração Nutella com a internet vão querer um convite desse? Larga o teu celular, pega uma enxada e vem comigo aqui agora. Acabou, morreu, morre na hora, desespera. Um dia desse eu ouvi uma menina contando que o pai dela pediu para ela: corre ali, a empregada já chegou, não posso ir lá agora, estou atendendo alguém aqui, corre ali no açougue e traz 1 quilo de carne moída. E falou: pode usar o cartão. Deu o cartão. E ela chegou lá para o açougueiro: eu queria 1 quilo de carne moída. Ele falou: qual carne? Moída. Sim, mas qual é a carne? Uai, moça, é moída.
Sim, mas é moída de qual carne? Moço, é 1 quilo de carne moída. Você tem que escolher uma para eu moer. Qual que você quer? Ela olhou, essa aqui é picanha. O açougueiro, tem certeza? Tem certeza? Comprou, mandou moer a picanha. 1 quilo de picanha moída. Porque não sabe o que é carne moída. Tem que explicar o que é uma carne moída. E tanta coisa eles não sabem. Não sabem o que é metiolate. Metiolate num adolescente desse agora, se passar, ele entra em coma. Tem que chamar o SAMU. Passar só uma pincelada daquela raquete. Para chegar ao 3º dia, tem que passar pelo primeiro e pelo segundo. O primeiro dia é o dia da entrega, é o dia da morte. E é interessante que todo crente fala assim: pastor, já morri para mim mesmo. Amém, está na bênção. Como é que está lá a família? Pastor, tem hora que dá vontade de matar. Fala, então tu não está morto. Tu não morreu para si mesmo ainda não. Você sente vontade de matar quando uma coisa ruim acontece. Você está aqui com uma lista de gente que vai morrer. Quando alguém está morto, não reage mais. Quando alguém está morto, não está mais preocupado se alguém está aprontando, se alguém está falando, se alguém está acusando, se alguém está cobrando, porque já está morto. Morto não briga, morto não arruma confusão. Quem negou a si mesmo, não para ficar discutindo com as pessoas que lhe causam problemas. As pessoas falam assim, às vezes, pastor, eu sou assim, porque as pessoas também são assim comigo, aí eu sou assim com elas, porque senão vão me anular. Eu costumo dizer em audiência, estou numa vara de família atualmente, então vocês imaginam como é a tranquilidade da audiência. E eu estou fazendo audiência na faculdade, os alunos estão assistindo, alunos todos credenciados, tudo, audiência em segredo de justiça, mas alunos podem assistir, e eu faço audiência, ela é virtual, eu estou lá presencial, eles veem a tela do meu computador, todo mundo está participando, eles assistem tudo, advogado falando, promotor falando, as partes, vem depoimento, vem tudo, e aí aí termina a audiência, eu pergunto para eles, aí, quem foi que vacilou nessa audiência? Por que não deu acordo nessa audiência? Quem é que está certo, quem é que está errado? Eles vão ter uma experiência bem legal. E aí eu estou lá com essa audiência agora, eles estão vendo como é que é a vida de um juiz de vara de família. E eu falo assim para as pessoas, quem é que vence uma luta? Quem é que vence a luta? O sujeito que leva, eu falo, uma luta de boxe, quem é que vence? O cara que dá o último murro e o outro não tem mais como reagir, não é assim? Esse aí pode até ter vencido a luta, mas quem pôs um ponto final à luta, quem foi? O que levou o último murro e ficou lá no chão mesmo. Rapaz, vamos parar por aqui mesmo, tá? É porque tem um negócio lá, o cara que vai para apanhar, já vai assim, ó, tu sabe que não tem como ganhar do cara lá, né? Tu é bem mais, tu desafiou, mas nós estamos aqui, ó, tem hospital esperando, está tudo, tem até convênio com a funerária, 30% de desconto aqui, se precisar. Se você aguentar um round, você ganha 100 mil, ganhar 2 rounds, 300 mil, se você aguentar 3 rounds, 500 mil, se aguentar 4 rounds, é R$1 milhão. O cara no terceiro está dizendo, meu Deus, termina logo. Eu vou morrer aqui no terceiro. No quarto, primeiro golpe que ele cai, já fica ali. Se fosse até o quinto, era 2 milhões. Se fosse até o sexto, 3. Mas, às vezes, a pancadeira é tão grande que fala, não é aqui mesmo. Está ganhando esse dinheiro. Quem põe um ponto final à luta é quem leva o último golpe e não reage. Aí você fala assim, mas se não reagir, aí que vou ser espancado de vez. Não. Normalmente, quando alguém não reage, quem está perto reage. E se quem está perto não reage, Deus reage. Deus protege. Aquele que é justo vai ser protegido. Agora, quando é que acaba a confusão? Quando a pessoa morre para si mesma. Enquanto não morre, a confusão continua. Tem um texto bíblico que fala assim, se o grão de trigo caindo à terra não morrer, ficará ele só. Mas se ele morrer, ele vai germinar e vai gerar milhares de grãos de milho. Isso é dar, isso é entregar. É pagar um boi para não entrar numa briga e uma boiada para sair da briga. Morrer é não entrar em discussões inúteis.
Eu, na minha vida, toda vez que alguém quis disputar algo comigo, falei, isso aqui é meu, eu falo, leva logo. Mais vale a minha paz. Esses dias eu fui pregar num casamento, não vi uma palavra, para cada casamento que eu vou fazer, eu peço a Deus uma palavra específica para aquele casal, e eu pensando no casal, só vinha Gálatas 5, lá a parte que fala do fruto do Espírito, mas eu falei, então é porque o Senhor quer que eu fale do fruto do Espírito para eles, vou falar do fruto do Espírito. Aí de repente Deus, não, é para falar só da paz, só esse fruto, paz, tem até ali paz, né? Paz, fale da paz. Eu falei, tá bom, eu vou falar da paz, o que eu posso falar sobre paz? Comecei a pensar, Deus falou, não, paz não é uma palavra, paz é um acrônimo. É bem assim que Deus vai fazendo comigo. E eu já estava 15 minutos para pregar no casamento. É um acrônimo. Eu falei, que acrônimo? Paulo, Ana e Zacarias. P de Paulo, A de Ana, Z de Zacarias. Pronto, e agora o que é que eu falo sobre Paulo, Ana e Zacarias? Olha o significado. Aí Paulo é pequeno, humilde. Ana, como é que é Ana lá? Agraciada. E Zacarias, Deus se lembrou. Deus se lembrou. Deus se lembrou. Aí eu preguei essa palavra sem entender o que estava acontecendo. E eu vendo pai do noivo, pai da noiva, mamãe, então, com um choro, começar a chorar. Aí eu terminei a palavra, aí eu falei assim, o que falou de Paulo é exatamente a história desse menino. O que falou de Ana é exatamente a história dessa moça que casou. E os dois disseram assim, será que Deus algum dia vai se lembrar da gente? E os era de Zacarias, falaram, o nome do casamento de vocês é paz. Nem sei como é que foi direito, eu só sei que entreguei o que tinha que entregar, terminou o casamento, minha esposa falou assim, você ora a Deus, e pede a Deus para perguntar qual é o nome do nosso casamento, você vai ter que arrumar um nome para o nosso casamento. E eu falei, mas isso nem existe, foi para esse casamento que Deus faz coisas assim. Paz. Seja como Paulo, pequeno, que entende, que é humilde, que entende que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, e é Deus, é dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Então, eu tenho que confiar que Deus vai fazer. Tem a perseverança de Ana, que só recebeu a vitória quando ela entendeu que viria pela graça de Deus, e veio pela graça de Deus. O filho veio como um milagre. Quando ela decidiu entregar, ela provou que confiava na graça de Deus. Quando ela falou, se o Senhor me der um filho, eu devolvo para o Senhor. Ele vai crescer aqui no templo, vai crescer na casa do Senhor. E foi assim que aconteceu. E Zacarias, lembra, entenda uma coisa, Deus se lembra. Deus se lembra de quem é humilde, quem é pequeno como Paulo. O menor da casa, aquele que quando alguém fala, eu faço, pode deixar que eu faço. A gente vê tanto atrito, todo mundo muito vivo. Um dia um adolescente, 13 anos, eu fui atender, porque ele queria sair de casa. 13 anos. Por que você quer sair de casa? Ah, pastor, minha mãe, o diabo atormenta ela, é uma confusão, uma gritaria, não dá para viver com minha mãe não. Eu falei, por que ela grita? A gente já levanta e ela fala assim, arruma a cama logo isso aí, eu quero essa cama arrumada. E se não arrumar a cama depois, a confusão é grande. Aí, quer que o banheiro, tem que deixar arrumado, e é só na gritaria, pastor. Por que ela grita? Sei lá, você faz? Não. Ué, por isso que grita, ué. Você não está fazendo, aí a pessoa grita. Eu falei, você quer sair daqui hoje e mandar o diabo para fora da sua casa? Vou te ensinar uma sessão de exorcismo. Tem como, pastor? Tem. E existe um lugar na casa que é o ponto de contato com o inferno. Pia da cozinha. É ali que Satanás mora. É por ali que ele vem, daquele ralo. E não adianta botar triturador, porque ele vem de tudo que é jeito. Porque existem fenômenos mágicos na casa. Você deixa aquilo limpo, vai ali e volta. Chegou um copo, chegou um prato, chegou uma colher. Todo tempo tem alguém trazendo. São entidades aí que, né? Eu falei, você vai chegar lá, vai fazer uma oração primeiro, falou, Senhor, eu quero paz na minha casa. Você vai fazer isso todo dia até sua mãe parar de gritar. E ela vai parar de gritar, porque o diabo vai embora e vai sair dela. O diabo estava nela mesmo, não estava? Não estava. Todo mundo quer que seja do jeito dele. Todo mundo está muito vivo. Você vai chegar lá. Do lado tem um lugar lá que é para ungir. Não precisa ler o nome não. Está escrito detergente, mas não importa. É para ungir. Primeiro você joga uma aguinha, depois você unge. Aí você vai impor a mão. Mas não põe sua mão direto não, porque ele é perigoso. Tem uma bucha lá. Você pega a bucha e vai. Sai.
E depois batiza na água, batiza. E põe para escorrer, põe no sol se for o caso. Porque ele detesta o sol, ele é igual vampiro, ele não gosta de sol. Tá bom? Faz isso uma semana e volta aqui para ver se sua mãe vai estar 50% liberta já. Porque o dia que a mãe vê um filho lavando um prato espontaneamente na pia, fala: Jesus entrou nessa casa, Jesus entrou aqui. Espontaneamente, só Jesus. E é um negócio que não tem explicação, é só um copo e um talher. Um dia desses, aconteceu lá em casa, um dia desses eu falei assim: ó, parece que tem uma pizza não, fizeram uma macarronada aí, você não quer não? Não, porque depois tem que lavar o prato. Está com fome? Vai continuar com fome? É melhor pedir no iFood. Mas você está com fome? Misericórdia, Jesus. Vai ficar sem comer porque tem que lavar um prato. Vivas, as pessoas estão muito vivas, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ser servido. O grande segredo da vida é servir. Jesus disse isso para os discípulos de uma forma bem clara: quem serve, quem se torna um servo, nunca falta para si. Eu tive uma visão, eu estava numa reunião de pastores, aí o pastor fez uma oração lá, falando, né, que Deus tinha dado uma palavra poderosa, que a gente tinha que receber aquela palavra, passar para os nossos discípulos e tudo mais. Aí eu via o pastor, na hora da oração, eu vi o pastor com uma bandeja, como se fosse um garçom. Ele estava de smoking, tudo direitinho, garçom clássico, garçom de rico. E na bandeja tinha uns 15 copos, umas 15 taças. E tinha umas 8 viradas para cima e umas 7 viradas para baixo. E ele tinha uma jarra também com mais da bebida para completar as jarras. As que estavam no copo estavam cheias, ele estava encheu, e tinha umas que estavam emborcadas. Eu falei: senhor, o que quer dizer isso? Deus estava falando assim: olha, não adianta você trazer a unção do céu, o azeite do céu, se a pessoa não estiver pronta para receber, querendo guardar, querendo aqui, armazenar aquilo que ela está recebendo. E eu estou aqui nessa noite pregando, de manhã estava pregando, os pastores pregaram sexta, sábado, aqui tem se pregado há vários anos, e a gente está fazendo o quê? Enchendo as taças, para quê? Se você é uma taça, se cada um de nós era uma taça, qual era a nossa função? Sair dali para servir outros. A taça não serve a si mesma. E o pastor estava lá com a jarra que era para quê? À medida que a jarra que vai esvaziando, ele completa. Aí Deus está falando: para tudo na vida é assim. As pessoas não querem receber, colocaram um ponto final na vida, já alcancei o que tinha que alcançar, vou ficar emborcado aqui, já cheguei na idade, já não tem mais jeito para mim e tal. E eu só de cumprir a agenda que tem aí, simples, eu estou bem. E Deus está querendo derramar mais, mas como é que Ele derrama mais se a taça está emborcada? Todos nós somos como essas taças. O profeta fala vaso na mão do oleiro, para receber óleo. Deus molda o vaso para encher de óleo. E tem gente que é moldado e tem talentos. Deus chamou para coisas tremendas. Passaram por lutas tremendas e estão moldados para serem instrumentos na mão de Deus, mas resolveram emborcar. Aqui não é assembleia não, mas dá vontade de contar. Desemboca o vaso, enche de azeite. Aí, está vendo? Ele sabe, todo mundo sabe. Nós não podemos ser vaso emborcado. Limitar quanto Deus quer nos usar, quanto Deus quer nos encher. Quando é que a gente emborca? Quando Ele está vivo. Eu não quero que venha mais. Deus fala: é para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Esse é o dia da morte. E no dia da morte vem a decepção, vem a notícia ruim, vem aquilo que fala assim: acabou, não tem mais jeito. Jesus usou o exemplo mais poderoso de tragédia para dizer que mesmo nesse exemplo mais poderoso tem jeito. Qual é o exemplo? Todo mundo fala assim: tem jeito para tudo, só não para... Jesus veio para mostrar o quê? Tem. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno? O aguilhão do inferno. Eu vi uma ilustração de alguém dizendo assim que um dia o diabo estava falando para a morte, né? É o seguinte, eu estou trazendo umas pessoas que estão deixando guardado aí, mas vou trazer um ilustre aqui. Tem um que está dando muito trabalho e está quase certinho que ele vai ser condenado e vai ser crucificado e vai vir para cá. Aí a morte falou assim: quem é esse sujeito que você quer trazer aqui? Jesus. Quando a morte foi, falou: não, Jesus não, traz ele aqui não, não. Por que não? Um dia desse, estava aqui de boa, uma menininha estava entrando ali,
Eu fui para receber a menina, só ouvi uma voz falando assim: Talita cumi. A menina foi embora, eu falei: que é isso? Nunca aconteceu? Daqui ninguém volta? Procura aí, gente. Essa menina escondeu. Outro dia chegou um rapaz, já estava deitado, já estava até acostumado, já estava desistindo da vida. Quase um dia já aí. Fui lá para ver. Daqui eu estava ainda ouvindo o povo cantando lá, chorando, levando o caixão dele. De repente veio aqui e arrancou também. Eu falei: que é isso? Nós estamos perdendo a autoridade? Agora, um dia desses aí, veio um sujeito chamado Lázaro. Esse eu gravei o nome. Porque quando ele viesse outra vez, eu amarrei ele bem amarrado. Porque ele entrou aqui, ficou já uns 3 dias, e de repente, alguém falou assim: Lázaro, vem para fora. Eu nem escutei a frase direito, já levaram o homem também. Aí eu fui procurar saber quem é que fez isso. Aí disseram para mim: foi Jesus. Quando os dois estão conversando, uma luz começa a encandecer o lugar, a porta abre, e aí alguém diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? As chaves do inferno, as chaves da morte. Acabou. Acabou. O tempo da morte acaba para quem morre para si mesmo, para viver essa vida que Jesus tem para nos dar. Jesus fala assim: quem perder sua vida por amor a mim, achará. Agora aquele que encontrar sua vida e quiser viver sua vida, está perdendo a vida. E eu digo para você, desde adolescente, eu recebi propostas para deixar a igreja, para curtir o mundo. E eu cheguei a ter uma chefe. Eu estava com 17 anos nessa época, eu tinha um emprego, ganhava um salário mínimo e pouco, trabalhava no plano piloto. E ela chegou a dizer bem assim: o que você faz no final de semana? É só na igreja, só na igreja. Da semana estuda à noite, depois só na igreja. Ó, você vai virar um adulto revoltado. Por quê, minha senhora? Porque você não está curtindo a vida. Eu falei: como eu não estou curtindo a vida? Você já tomou uma cachaça? Já ficou embriagado? Já quebrou o vidro de ônibus? Eu falei: isso é crime, minha senhora. Isso não é viver a vida. Se eu fizer isso lá no Gama, eu estou enrolado. Não sei por aqui, mas lá onde eu moro, se fizer isso, eu estou enrolado. E quem diz para a senhora que eu não vivo a vida? Eu toco na banda, eu sou músico, eu estou no conjunto de mocidade, estou regendo a mocidade, eu estou no louvor da igreja, eu faço teatro, eu jogo futebol com o pessoal da igreja, tem cantina lá, eu não compro porque não tem dinheiro, mas tem cantina. Então, mas eu estou curtindo a vida. Olha o que o diabo está falando. Larga isso aí. Quando a gente morre para as coisas dessa vida, a gente começa a entender o que é a vida de verdade. Quando a gente, por exemplo, valoriza o casamento, com o poder que está sobre o casamento, o que Deus faz quando uma pessoa mantém sua aliança, como Ele guarda quem está abaixo. O sujeito poder falar bem assim: eu estou aqui, meus pais são casados, meus avós são casados, meus bisavós são casados, meu tataravô, e fala: todo mundo está casado. O tataravô não, já não é mais, né? Eu vi um sujeito falando bem assim: ó, já pararam para contar? Isso é verdade, a parte primeira é verdade, a segunda parte não sei se é, mas ele falava assim: quer dizer que para eu nascer eu tive que ter 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós. Aí foi falando 32 bisavós. No final estava dando mais de 1000 pessoas. E eu não recebi 1 centavo de herança, mano. Com esse tanto de gente, não ganhei nada. Que luta é essa na minha vida? Quando a gente entende que entregar a vida é para a nossa bênção, a gente entrega e passa a viver a vida que Deus tem para nós. O primeiro dia é o dia de entregar a vida. Às vezes é o dia do sofrimento, é o dia da perda, é o dia da morte. Muitas vezes a gente perde alguém que a gente ama, às vezes é uma enfermidade que vem, às vezes é uma falência, tanta coisa pode acontecer. A gente tem que entender que para o terceiro dia chegar, tem que passar pelo primeiro. Para chegar ao terceiro dia, tem que passar pelo primeiro. No primeiro dia é morte. O segundo dia, Jesus morreu no primeiro dia. A esperança foi embora, já era, dispersaram os discípulos. No segundo dia, o que aconteceu? Silêncio. Não tinha resposta. Muitas pessoas que não largam a fé cristã no primeiro dia, quando acontece a decepção, quando vem a notícia ruim, largam no segundo dia, porque querem um milagre, Senhor, dá uma resposta, Senhor, socorre, e só o silêncio. Só o silêncio. O segundo dia é um dia de silêncio. No primeiro dia, o que está sendo testado? A nossa confiança em Deus, a nossa entrega, a nossa capacidade de entregar, a confiança que leva à entrega.
Um dia eu falei para um sujeito, um amigo meu de escola, eu falei, rapaz, entrega sua vida para Jesus. Ele falou, não, Hernandino, que é o seguinte, ainda tenho que curtir a vida, ainda tem muita coisa para fazer, não sei não, de repente, né, porque eu sei que eu vou aprontar mesmo, eu não vou lá, eu não vou deixar de aprontar. Testa para você ver. Você pode chegar lá e achar que é muito melhor, entrega sua vida para Jesus. Não vou entregar não. Aí eu falei, vamos pensar uma coisa aqui, nós dois. Quando eu pergunto para você, quer entregar sua vida para Jesus? Que vida você vai entregar, se você decidir entregar? A que você já viveu, a que você está vivendo agora, ou a que você vai viver ainda? Aí eu estou perguntando para vocês, qual é a vida que a pessoa entrega? A que ele já viveu para trás? Não tem como. Desse minuto, não tem como entregar, esse minuto não tem. Quando ele faz a entrega, é para daí para frente, é isso ou não? Aí eu falei, olha como é que Deus é bom. A gente fala para o Senhor, Deus, eu entrego a Ti a minha vida, sendo que o próximo segundo de vida, a gente só vai ter se Deus nos der. A quem pertence nossa vida nas próximas horas? A Deus. Aí eu falei, quando a gente entrega a vida para Deus, nós estamos entregando algo que já é dele. E ele agradece, meu filho, muito obrigado, você está entregando para mim. É igual o filho que pega um dinheiro, compra coisa na padaria e volta com um troco, aqui pai, estou te dando esse dinheiro. E o pai, obrigado. O dinheiro já era do pai, a nossa vida já é de Deus. Entregar a vida para Deus é só reconhecer isso. É só reconhecer que o próximo segundo só Deus pode dar. Eu fui orar para o meu tio que estava na UTI. Aí eu falei para ele, meu tio, entrega a sua vida para o Senhor, sua vida já é de Deus. Ele começou a ficar preocupado, começou a chorar. Eu pensei que ele estava sendo tocado. Aí ele falou, eu não quero morrer agora. Eu falei, não. Ele estava entendendo que eu estava dizendo, não desiste, larga, não, desapega, não. Ele não queria entregar, pensando que se ele orasse entregando, acabava de imediato. Eu falei, não é assim não. Fica tranquilo, é para ganhar a vida eterna. Entregou a vida. No segundo dia, silêncio. O tempo do silêncio é para testar a nossa fé. Se eu tenho fé, não estou ouvindo nada, mas Deus está fazendo algo. Mais uma assembleana, Cassiane, falou assim, a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Ele irá fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Aí, acabou, pronto, vamos ficar a noite toda com... Se entrar aí não volta mais, aí não tem mais retorno. Aí vai dar o reteté mesmo, vai dar desembocar o vaso. Mas peraí. O tempo do silêncio é o tempo da maturação da bênção. Não fique preocupado se Deus não está respondendo. Continue orando. Salomão diz, tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Vai chegar no tempo que for formoso, no tempo que for bom, no tempo que transformar, no tempo que revolucionar, no tempo que for vitória. Esses 2 dias levam muitas pessoas a desistirem da fé, a desistirem do casamento, a desistirem dos filhos. E as pessoas nem têm noção do que elas estão abrindo mão. Nas minhas audiências, eu costumo falar para os casais, especialmente quando é guarda, eu falo assim, algum dia, um sentimento muito bom de um pelo outro fez com que vocês estivessem juntos. E vocês são essas pessoas do sentimento bom. Uma coisa aconteceu e roubou esse sentimento, roubou essa impressão. Mas vocês não são o que a impressão está causando, vocês são aquilo que já eram quando se juntaram. Perdoa. Perdoa. Perdoar é realizar a perda. Perdão não é perdinha, é perdão. Não tem mais jeito. Abre mão. Aquele que perdoa, que entrega, fica com as mãos abertas para receber. Sabe o que é não perdoar? É segurar aqui, é como se estivesse dando uma gravata em quem te... Só que enquanto você está dando a gravata no cara que aprontou contigo, você está perdendo seu tempo também, sua força toda, para dar uma gravata em alguém. Larga. Tinha um tipo de pena de morte, não sei se era na Grécia Antiga, quando o sujeito matava alguém, a pena dele é ficar nu,
deixava a pessoa nua e pegava o defunto e amarrava na pessoa. E a pessoa tinha que ficar carregando o cadáver do defunto. E não tinha jeito, morria junto. Porque ia ficando ruim, ia passando para ele aquela tragédia toda. Não perdoar é fazer isso. É amarrar o corpo do outro e ficar carregando para cima e para baixo. Libera. E para quem gosta de justiça, aquela justiça que é bem radical, Senhor, eu quero que o Senhor faça justiça. É como se o Senhor vai lá e bate nele. É como se falasse, pega ele, Jesus. Não tem um negócio assim? Pega ele. Não é assim que Deus faz. Aprendi uma coisa na minha vida. Deus, Ele trata com os nossos inimigos assim. Ele não derruba os nossos inimigos. Ele nos faz subir acima deles. É assim que Deus faz. Não tem melhor vitória que essa. Não precisa mexer com Ele. É só levar você para o lugar que é o seu lugar. Mas deixa Deus fazer. Não faz com a sua própria justiça. Pastor, eu sofro tanta injustiça. Quando você perdoar todo mundo que está fazendo você sofrer injustiça, Deus começa a fazer a justiça dele. O salmista diz assim: juiz da viúva e pai do órfão é Deus no seu santo trono. Quem é a viúva? Não é só a viúva que perdeu o marido, não. É aquela pessoa que não tem quem possa socorrê-la. Deus é o seu juiz. Se você perdoar e deixar Deus fazer justiça. Às vezes Deus só está dizendo assim: sai da frente que eu vou fazer justiça. Como é que você sai da frente? Perdoa. Um dia desse um pastor passou por uma situação muito difícil na igreja dele. E depois de muito chorar, ele falou: Senhor, eu perdoo as pessoas que fizeram isso comigo. Eu libero essas pessoas, não quero guardar no meu coração. E eu vou continuar o ministério sem qualquer problema. E aí Deus falou com ele assim: recebo a sua oração, por você elas estão perdoadas. Pelo que elas fizeram com você, perdão está dado. Mas pelo que elas fizeram comigo, aí sou eu que vou tratar. Quando você mexe com um pequenino de Deus, a Bíblia fala, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho, e jogar no fundo do oceano. E do outro lado, quem der um copo de água que seja a um desses meus pequeninos, receberá galardão de profeta. Quem serve água, olha só, dentro de casa, pensa você ser conhecido como servidor de água. Conheço um pastor que ele é detetive. Ele diz pelo menos umas 20 vezes por dia ele tem que achar o celular da esposa dele. Onde eu deixei? Porque mulher tem isso, é uma luta com o celular. Parece inimigo um do outro. Nunca sabe onde está. É um negócio fora do comum, né? Ele fica o dia todinho procurando celular. Metade do dia. O terceiro dia, hoje, é o dia da ressurreição. Você quer uma ressurreição na sua vida? Tem algo que tem que ressurgir na sua vida? Tem algo que tem que nascer na sua vida? Tem um milagre que você está esperando? Se tem, fala: Senhor, me mostra. Pode falar comigo: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer no primeiro dia. E mesmo que no segundo dia não aconteça nada, eu vou ficar em paz, esperando o terceiro dia. E o terceiro dia chega. É o dia da resposta. É o dia que vem o que Deus tem para nós. O texto fala aqui o passo a passo dessa vitória. Primeira coisa, acredite que há um primeiro dia. A Bíblia fala que Maria Madalena chegou no primeiro dia da semana. Repete comigo: eu creio que vai chegar esse primeiro dia da minha vitória. Aí você pode completar e fazer: eu queria que fosse hoje, mas é bom que seja no tempo do Senhor. Segundo, esse dia, o terceiro dia, que é o dia da vitória, ele inicia no escuro. A Bíblia fala que quando ela chegou lá ainda estava escuro. Ainda estava escuro. Sabe quando é que começa a sua bênção? Não é quando tem fogo de artifício, não. É quando está tendo a tribulação. É quando a terra está tremendo, é quando está faltando mantimento. Foi assim que aconteceu com a viúva de Naim. Foi assim que aconteceu com os servos de Deus em vários episódios da Bíblia. Quando estava tudo parecendo que não tinha jeito, aí vem a vitória e fala: pastor, Deus gosta disso? Não, Deus não gosta disso não. É que as pessoas só acreditam que foi Deus quando é assim. Quer ver? Eu pergunto em vários lugares assim: quem aqui já foi liberto das drogas? Aí uns 10 levantam a mão. Tem 1000, os 10 levantam a mão. Aí eu vou num dos outros que não são os 10 e falo assim para a pessoa: irmão, estou usando que droga atualmente?
crack, ou como está fumando droga. O que o senhor está usando? Não, pastor, eu nunca usei droga, não. Ué, então o irmão falou que não foi liberto. Então, eu nunca usei, então eu nunca fui liberto. Irmão, o senhor foi mais que liberto. O senhor foi liberto sem ter que passar pela luta, sem ter que passar pela prova. Quer dizer que você só foi liberto porque passou pela prova? Quando eu falo assim, quem foi curado de câncer? Aí alguns 30 levantam a mão. Eu vou em alguém que não levantou a mão. O irmão está com câncer em quê? Não, pastor, eu nunca tive câncer, não. Então, irmão, oh meu Deus, o irmão foi mais abençoado. Você foi mais livre que o outro, foi mais curado que o outro. Entendem? É que as pessoas só acreditam quando a coisa ruim acontece para poder Deus vir fazer. Mas Deus está fazendo o tempo inteiro. Ele está guardando nossa saúde o tempo inteiro, nossa liberdade o tempo inteiro, nossa segurança o tempo inteiro. Ele é nosso escudo o tempo inteiro. Ele só sabe quando acontece a coisa ruim. Só sabe que tem água em casa, um chuveirinho para tomar banho. Quando a casa corta a água e a energia, a outra lá corta também. Aí entende que a vida toda foi com energia. A vida toda teve água. Eu nunca agradeci quando tinha água. Temos as pessoas, aí de repente uma pessoa vai embora. Aí a gente fala, Senhor, por que levou? Ué, ela estava aqui, ninguém nem via, agora que foi, parece que é isso mesmo. Como é que tudo começa na escuridão? Aí Voz da Verdade fala assim, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema. As mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio. Esse rio emana lá da cruz, onde teve morte, ao lado de Jesus. Aí de novo, se entrar aí nessa parte, a gente não volta mais. Aquilo que parecia impossível. Eita, vamos ficar aqui. É no meio da noite que começa o terceiro dia. É de madrugada. Às vezes nós estamos na madrugada da nossa vida, creia. É no meio da madrugada que a luz virá. Tem que haver sepultamento. Para poder ter o terceiro dia, tem que ter primeiro o sepultamento. Nós temos que sepultar algo. A gente tem que abrir mão de algo. O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo na sua família? Onde é que está o problema? Seja o último a levar um murro, não reaja mais. Acabe com a luta. Para todo mundo você foi o vencido. Para Deus você foi o vencedor. Para todo mundo você foi o humilhado. Mas é esse aí que Deus vai exaltar. Ele resiste ao soberbo, mas exalta o humilde. E aquele que se humilha, não é aquele que é humilhado não. Aquele que se humilha, aquele que tem razão, mas se humilha, esse será exaltado. O texto fala que foi o céu que removeu a pedra. A pedra foi removida, ninguém sabia quem foi, porque quem foi que removeu a pedra? Sabe que tem muita gente aí desgastado, pastor, eu não acredito mais, não vai ter mais jeito, eu não aguento, não suporto. Sabe por que você não aguenta, não suporta, está difícil? Porque você acha que é você quem vai fazer. Quem remove a pedra é o céu. E o que o céu determina, a terra não elimina. Se não for por meio de você, por meio de outra pessoa vai acontecer. Mas deixa você ser usado para que a vontade de Deus prevaleça na sua casa. A incredulidade tenta roubar a conquista. Pedro não acreditou. Voltou para casa. Quando a gente começa a ver o milagre acontecer, quando chega o terceiro dia, a incredulidade quer roubar a bênção. Será que é mesmo? Será que foi curado mesmo? Não foi o médico não, não foi o remédio não foi coincidência. Quando o Léo chegou no hospital, alguém falou assim, ele levou choque mesmo ou foi uma convulsão que ele teve? No outro dia estava a marca da queimadura no pé dele, onde a corrente elétrica passou. Eu tirei a fotografia, para quem falasse, está aqui, ele levou um choque mesmo, meu filho morreu, ficou pelo menos 40 minutos morto, mas o Senhor ressuscitou o Léo, e ressuscitando o Léo, ressuscitou muita gente perto do Léo. O médico, o chefe da UTI, ele estava afastado da família, aprontando todas, morando numa kitnet, ateu. Terceiro dia lá, ele começou a falar para mim assim, está acontecendo uma metanoia aqui, eu não estou entendendo, porque tem coisa aqui que não tem explicação. Eu falei, diagnóstico de Deus, doutor, o que importa é o que Deus determina, o que o céu determina, a terra não elimina.
É Deus quem remove a pedra, é Deus quem remove a pedra, é Deus quem tira a pedra, não tem ninguém para tirar, Deus é que vai tirar. Nós temos que crer que Ele é que vai fazer. Continua orando, continua perseverando. Os sinais proclamam o cumprimento da promessa. Os sinais estavam ali. A Bíblia fala que eles entraram, os lençóis estavam no chão, e o lenço que estava no rosto de Jesus estava dobrado num canto. Parece uma coisa boba isso que estava acontecendo ali. Você deve ter ouvido essa história, mas vou contar aqui de novo. Os judeus têm o hábito de, quando vão almoçar, esperam o patriarca, o mais velho da casa, o chefe da família. Ele chega para almoçar. Quando ele senta para almoçar, que ele pega os talheres, pega o lenço, põe no corpo, pega os talheres, aí todo mundo começa a almoçar. E ele, quando termina de almoçar, ele limpa a boca com o lenço e joga o lenço na mesa. Nesse momento, para todo mundo de comer, e os servos vão tirar o que está à mesa. Se alguém ficou com fome, vai ter que comer depois escondido, mas vai tirar a mesa, porque é assim que funciona. Quando o pai de família está comendo, ele precisa fazer alguma coisa, sentiu alguma coisa, tem que tomar uma água, tem que ir no banheiro, ele para de comer, pega o lenço, dobra o lenço e deixa do lado do prato e sai da mesa. Quando ele faz isso, os servos entendem, não é para tirar a mesa. Ele vai fazer alguma coisa, ele está dizendo que ele ainda não terminou. Por que Jesus deixou o lenço dobrado no sepulcro para os discípulos verem que o lenço estava dobrado? Ele estava dizendo para os discípulos: eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei. Não importa, na sua casa tem alguma coisa que está fora do lugar, na sua família tem alguma coisa que tem para resolver, no seu trabalho, não sei onde você está com algum problema. Entenda uma coisa: tem um lenço dobrado lá e Jesus dizendo: eu ainda não terminei. Se você deixar Jesus terminar, Ele vai lá para terminar o que começou, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar, Ele vai concluí-la. Os sinais estavam ali, Jesus deixou para eles verem. É preciso crer. João creu. Ele estava ali, e quando ele viu aquilo, Jesus ressuscitou. Ele saiu dizendo: Jesus ressuscitou. Pedro não disse isso. Maria Madalena foi lá e disse: eu vi o mestre. Ele ressuscitou, sim. É preciso manter a oração. Maria continuou ali. Ela continuou aguardando a resposta, continuou buscando, até que Jesus deu a resposta para ela, para dizer: a vida chegou. Se você não tem convicção que o terceiro dia começou na sua vida ainda, continue orando, continue orando, continue orando, porque Jesus vai chamar você pelo nome. Você vai responder como Maria: mestre, Rabone, o Senhor veio mesmo. E veio. Penúltimo, o choro é transformado em alegria. Ela chorou, chorou, e de repente Jesus respondeu. Jesus falou com ela: não deixou tocar, eu ainda vou para o Pai, mas avisa os meus irmãos para que eles se alegrem. Jesus me disse: vai lá na Filadélfia, em Águas Claras, e avisa aos meus irmãos: eu ainda não terminei. A morte foi vencida. Não há nada que possa impedir que as mãos de Jesus possam abençoar e trazer a resposta que cada um está buscando. Por último, a vitória é proclamada: Jesus ressuscitou. A nossa vitória é essa: Jesus ressuscitou, a morte não prendeu. Cadê o pessoal do louvor aqui? João 20, vocês cantam ou não? Se cantar é um milagre. Cantam? Canta aqui? Ah, meu Deus do céu. Aí vamos ficar, aí virou. Falei: ó, agora vamos entrar, porque Deus vai falar com você tremendamente. Tem uma notícia para você, está no meio da canção. Olha para aquilo que está te incomodando agora. Feche seus olhos onde você está aí e medita o que está te incomodando agora. É a enfermidade? É a família, é relacionamento? É o trabalho? É a escola? É uma depressão? É uma tristeza profunda? É uma angústia? De olhos fechados, medita aí. Imagina que você está em frente ao túmulo em que Jesus foi sepultado. Imagina que ali dentro está esse problema, ali dentro está essa inquietação, ali dentro está essa injustiça, e você está do lado de fora, chorando, sabendo que nada pode fazer para remover a pedra e mandar embora esse problema. Mas hoje você está diante desse lugar, e Jesus é quem está dentro desse local agora, e a pedra vai ser removida. E a notícia que vem é que Jesus não está entre os mortos.
Ele morreu e levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E hoje você está aqui para ouvir que chegou o terceiro dia. Entrega o que tem que ser entregue. Se tem silêncio e até agora não veio a resposta, acredita, hoje Deus está falando contigo. E deixa eu fazer uma oração por você. Pai, eu não sei o que cada pessoa aqui está vivendo, mas eu sei que o Senhor tem uma vida diferente. O Senhor tem algo que o homem não pode explicar, o homem não pode fornecer, o homem não pode fazer. O Senhor tem o impossível. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que a tua vitória chegou. E eu quero te pedir, começa a tocar em cada coração agora, para que cada um possa viver essa vitória, para que cada um possa conquistar e alcançar 100% daquilo que o Senhor trouxe, o Senhor estabeleceu. Abri a Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Maria levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos para começarem Maria a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou e diga que a morte eu venci. Aleluia! Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar. Aleluia! Aconteceu. Escuta! Proclama, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Olha a tua vitória. Nada vencerá Seu grande amor. Ó morte, onde estás? Ali! O Rei ressuscitou. Recebe a tua vitória. Ele venceu. Ele venceu. E cantore malaie, exaltado és para sempre. E cantore malaie, para sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Aleluia! Pra sempre exaltado
Senhor. Aleluia. A ti, Senhor. Celebra a vitória. Celebra a vitória. O Cordeiro. Aleluia. A ti, Senhor, toda honra, glória e louvor. A ti, Senhor. A ti, Senhor. O Cordeiro. Só a ti, Senhor. Recantore malaie. Pai, eu te apresento mais uma vez a tua igreja. O Senhor levantou este lugar como lugar para milagre, como lugar para ressurreição. E o Senhor me falou para pregar essa palavra hoje, porque eu só estaria espírito de vida, de ressurreição, de renovo, de ímpeto para fazer. Se o inimigo trouxe tristeza, trouxe rancor, trouxe derrota, acabou, o primeiro dia passou. Se houve um tempo de silêncio, o segundo dia passou. Chegou o tempo da ressurreição, chegou o tempo da vitória, chegou o terceiro dia. Hoje é terceiro dia, hoje é terceiro dia. A terra estremece hoje, a terra transforma hoje, porque chegou o terceiro dia, chegou o terceiro dia, chegou o terceiro dia, e a terra estremece, a terra estremeceu, estremeceu, estremece, estremece, Senhor. Diz. A terra estremeceu, diz. A tua vitória chegou, Recantore Malaie.